Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vou dar sequência aos vídeos que eu gostaria de estar tratando sobre mulheres extraordinárias da Bíblia. Este é a continuação do vídeo anterior que eu comecei tratando da história de Débora, que foi juíza em Israel. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer um pedido para vocês, que vocês vão perceber nos vídeos meus anteriores, na maioria deles eu não costumo fazer, eu até me esqueço disso, mas eu preciso fazer isso porque é dessa forma que sobrevive o canal da gente, os vídeos da gente. Então eu gostaria de pedir para você, se você gostar desta palavra, você achar que aprendeu alguma coisa, que você curta e que você possa compartilhar com mais alguma pessoa, que se você quiser fazer um comentário, ótimo, e isso vai fazer com que os meus vídeos cheguem para outras pessoas, para mais pessoas, e assim o nosso canal possa crescer e se sustentar, ok? Eu agradeço, em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida por isso. Meu propósito aqui é estar compartilhando porções da palavra de Deus de uma maneira mais simples possível, que todos possam aprender. Então, no vídeo passado eu estive falando sobre Débora, que foi juíza, e da guerra, né, que ela enfrentou junto com Baraque, o seu comandante do exército que foi formado ali, contra o rei Jabim, né? Mas essa história ainda tem mais um pedacinho dela, e que está registrada lá no capítulo 5 do livro de Juízes. Faz parte também vamos dizer assim, da canção dela, né, de vitória que ela fez ao Senhor, de agradecimento a Deus, e ela então continua nos seus relatos. A história que eu quero falar de hoje, a mulher que eu quero falar de hoje, ela se chama Jael. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas talvez se você tenha intimidade com as escrituras, você conheça esta mulher. Jael, ela era uma mulher da tribo dos queneus, que era um povo que descendia do sogro de Moisés. Então era uma tribo de povos amigos do povo de Israel, dos israelitas, né? Eles viviam ali, estavam ali em Canaã, mas eles eram amigos. Diferente dos outros povos que habitavam lá em Canaã, que eram os cananeus e povos terrivelmente inimigos do povo de Israel. Nesse tempo a situação estava bem difícil, bem crítica, até porque, como já disse no outro vídeo, relembrando aqui, o povo se afastou totalmente de Deus, aderiu aos costumes dos povos, sacrificavam a outros ídolos, serviam a outros deuses, deixaram o governo de Deus e cada um fazia o que queria, cada um julgava como achava melhor. Mas de tempos em tempos, Deus, na infinita misericórdia dele, ele providenciava alguém para estar à frente nas batalhas, pelejando e fazendo um pouco de justiça ali entre eles, né? Porque a situação estava bem crítica, bem caótica mesmo. Débora foi uma dessas juízas e foi a única mulher que exerceu esse cargo, né, na nação, um cargo político, julgou o povo, governou o povo ali. Então, por isso, ela é considerada uma mulher extraordinária. E eu queria também destacar a história de Jael, dessa mulher que fazia então parte do povo dos queneus, né? E que tinham esse contato muito próximo com o povo de Israel. Ela era esposa de Éber, que também era um queneu, mas acontece que o Éber, ele não seguia o costume do povo dele, dos queneus, de ser amigo do povo israelita. Muito pelo contrário, ele se uniu ao rei Jabim, que foi o rei que Débora pelejou contra ele. Ele era aliado de Jabim, então ele era contra o povo israelita. Só que Jael tomou a decisão, ela era esposa dele, mas ela tomou a decisão de ajudar o povo israelita. Então ela manteve uma coerência com seus princípios, com aquilo que ela acreditava,
e ela fez o contrário do seu próprio marido, né? Então ela pôs em primeiro lugar o compromisso que ela tinha com o povo de Deus e até mesmo com Deus, porque mesmo nesse tempo difícil onde o povo se afastava de Deus, nós vemos que muitos ainda, né, vão permanecer tementes a Deus, e são essas pessoas que Deus vai levantar, vai chamar. Mas nós vemos que muitos juízes ali são tirados, Deus escolhe, na história deles ali, Deus escolhe, também são idólatras, mas Deus, como Ele na sua onisciência conhece os corações, Ele tira ali do meio deles ali o menos mal, né, e levanta como juiz. Não foi o caso de Débora, porque ela era uma pessoa que estava ali obedecendo a Deus e fazendo as coisas da maneira como Deus queria. E Jael era essa outra mulher, então, que ficou do lado do povo de Israel. O que aconteceu? A história dela, né, que eu gostaria de enfatizar nesse vídeo, é que depois da batalha, o comandante do exército do rei Jabim, ele fugiu, ele foi derrotado pelo exército levantado por Débora, comandado por Débora e por Baraque. Ele fugiu, e ele foi onde? Ele foi se abrigar na casa do Éber, que era este queneu, aliado a ele. E lá então ele chegou e se deparou com a esposa do Éber. Ele não estava em casa, e Jael então viu que ele estava fugitivo, disse: entra aqui, venha descansar, venha tomar. Ele disse: estou com sede, estou cansado, né? Ele estava chegando da batalha. Então Jael falou: deita aí, descansa, eu vou te dar um pouco de leite para você matar sua sede. Serviu ele, e ali a Bíblia relata que ele adormeceu de cansado que estava da batalha. E neste momento de extrema vulnerabilidade que ele estava, Jael cravou-lhe uma estaca na sua cabeça e o matou. Um ato de extrema coragem para uma mulher e para um tempo um tempo de guerra, um tempo difícil, e até mesmo por fazer isso contrariando o seu próprio marido, né, que era aliado dele. Então, ela fez essa atitude e acabou por fim então com o general deste exército que afrontava o povo de Deus. E em Juízes 5:24, então Débora, no seu cântico, ela exalta, ela fala assim: bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas, porque eles eram nômades, viviam em tendas, né? E então fica registrado a história desta mulher que corajosamente matou o general do exército do inimigo dentro da sua tenda, contrariando o seu próprio marido, mas em favor do povo de Deus de Israel, cumprindo assim os desígnios e a vontade de Deus para libertar o seu povo. E a Bíblia vai descrever que depois disso, então, o povo teve um período de descanso, de paz de 40 anos. Veja que Deus tem propósito em todas as coisas. Só que depois o tempo passa e outros juízes vão sendo levantados, porque a situação continua meio que descontrolada no povo de Israel. E eu vou concluir este vídeo falando ainda de uma outra mulher que também está relatada no livro de Juízes. Olha que coisa assim espetacular, que é um livro que trata de uma época sombria, e nós vemos aqui as mulheres sendo usadas corajosamente para cumprir os propósitos de Deus. Eu não vou contar a história toda, apenas vou relatar o feito dela. Mas a história fala sobre Abimeleque. Abimeleque, ele era filho, nada mais, nada menos, de que
Gideão, estou misturando Sansão com Gideão, de que Gideão, né? Deixa eu abrir aqui, capítulo 9, capítulo 8, capítulo 9, você vai encontrar a história de Gideão, mas não vou falar dele. Vou falar dessa mulher que fez parte da descendência dele. Abimeleque era filho dele. Só que Gideão, depois da sua morte, ele deixou 70 filhos, a Bíblia relata. E o Abimeleque seria, muito provavelmente, o 71, número 71, e ele não era um filho legítimo, mas ele era filho de uma concubina. E ele então ali quis o poder de governar, de reinar sobre o povo. E o que ele fez? Ele matou os seus 70 irmãos. Está relatado aqui na história de Gideão, no capítulo 9 e 10 de Juízes. E nós vamos encontrar esta mulher tendo uma atitude de extremo desespero, porque a Bíblia fala que o Abimeleque pelejou contra o povo e ele mandou matar, queimar o povo. Ele matou seus 70 irmãos e ele perseguiu o seu próprio povo. Diz assim, sobre a mulher, né? A mulher cujo nome não é mencionado encontrava-se numa situação desesperadora. Abimeleque, um rei usurpador, já havia queimado 1000 homens e mulheres de seu povo na torre de Siquém e tinha a intenção de fazer o mesmo com essa mulher humilde e com o seu povo na torre de Tebes. Então é a história de uma mulher. E no capítulo 9, versículo 52, diz assim: Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para incendiar. Ele chegou ali para botar fogo nela, na casa dela e na família dela. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo o moço, que era o escudeiro dele, do Abimeleque, e lhe disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. E o moço o atravessou e ele morreu. Então nós estamos aqui diante mais uma situação desesperadora de uma mulher que precisou se revestir de uma extrema coragem para salvar a sua própria vida e a vida da sua família. E ela então arremessou uma pedra contra aquele que era o inimigo. Parece algo meio cruel, parece algo meio que a gente fala, nossa, né? Hoje nos nossos dias, mas quantas mulheres têm que se proteger, se defender, porque de uma outra forma nós vemos coisas semelhantes acontecendo contra as mulheres nos nossos dias, infelizmente, né? Só que aqui Deus usou esta mulher então para mais uma vez fazer juízo contra um inimigo cruel do povo de Deus. Alguém que fazia parte desse próprio povo, mas que se levantou para humilhar, matar e destruir, como fez com seus próprios irmãos e usurpou de um governo que não era dele. Então eu queria terminar este vídeo com essas duas histórias de Jael e desta mulher que não é mencionado o seu nome na Bíblia, mas sua história ficou registrada. Deus usa o fraco. Deus dá poder e dá força para o que é fraco. Deus capacita o fraco. Deus abençoe você e te guarde, em nome do Senhor Jesus.